Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar de dois contos de Dona Virginia Woolf, a saber, A Marca na Parede e Kew Gardens. A leitura desses dois contos fazem parte de um projeto do qual estou participando, que é um projeto que visa ler a obra completa da Virginia Woolf. E é claro, esse projeto não tem uma data fixa para acabar. Ele vai ir acontecendo à medida que a gente for lendo as coisas de Dona Virginia Woolf. Esse projeto ele foi proposto e está sendo organizado pela Francine, do Livro e Café. Eu vou deixar o link para o canal dela lá embaixo, caso você não conheça. Vale muito a pena. Enfim, eu já fiz um vídeo de introdução ao projeto aqui no canal. E eu já fiz um vídeo sobre os 5 primeiros contos deste livro que não entraram no calendário oficial do projeto, digamos assim. Eu vou deixar um link para uma playlist onde constam esses dois vídeos lá embaixo. Então você veja caso você ainda não os tenha visto. E depois você volta aqui para a gente poder conversar sobre esses dois contos. Muito bem, então. O primeiro conto que eu vou comentar com vocês um pouquinho é o A Marca na Parede, que é um conto que teve uma primeira edição em 1917, em que ele foi publicado junto com outro texto assinado pelo marido de Virginia Woolf. Só que, segundo as notas de apoio aqui a este conto, presentes no fim dessa edição que eu tenho aqui, que é pela Kozak Naif, a gente fica sabendo que a versão que consta neste volume aqui é uma republicação que aconteceu em 1919. Mas houveram pouquíssimas alterações entre um texto e outro. Mas enfim. Então esse conto ele vai ter um enredo extremamente simples do ponto de vista do que acontece no texto, mas os fatos não são tão importantes assim na literatura de Virginia Woolf, como a gente fica sabendo aqui logo na leitura dessas primeiras produções literárias dela. Mas enfim, então o texto ele vai começar da seguinte maneira. A narradora do texto acabou de tomar chá e daí ela vai fumar. Quando ela está fumando, ela começa a observar a fumaça do cigarro subindo e conforme ela vai acompanhando a fumaça do cigarro subindo, ela vê na parede uma marca. E é a partir do momento em que ela vê essa marca que ela vai tendo uma série de reflexões, e essas reflexões são feitas a partir do momento em que ela vê a tal da marca na parede. Então o conto ele vai ser basicamente o registro dessas reflexões, o registro desses pensamentos à medida em que eles vão acontecendo. Então perceba que, não sei se você já notou isso, mas você não controla os seus pensamentos. Às vezes você começa a pensar em uma coisa e quando você vê esse seu pensamento puxa um outro, que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. E quando você percebe, você não está pensando uma coisa, você está pensando uma coisa totalmente diferente daquela primeira coisa que você havia pensado e que desencadeou toda essa corrente de pensamentos. Então perceba que justamente pelo nosso pensamento ser algo desordenado, não há aqui nesse conto indícios que vão delinear o caminho que esse pensamento dessa narradora vai percorrer. Então a gente vai acompanhando justamente esse processo de um pensamento puxar outro indefinidamente até o fim do conto. E é justamente por conta disso que a gente pode perceber então aqui um primeiro indício da utilização daquela que talvez seja a principal técnica literária, a técnica estética, quando a gente pensa na literatura de Virginia Woolf, que é justamente o fluxo de consciência. É claro que aqui ela não usa ele com a profundidade que ela alcançaria lá em Mrs. Dalloway ou em As Ondas, mas a gente percebe que aqui já há ali uma certa tentativa de se utilizar dessa técnica e que deu muito certo aqui para os propósitos desse conto. E justamente por conta disso a gente percebe que uma das principais características da obra da Virginia Woolf vai ser justamente, que aparece logo nesses textos iniciais, vai ser justamente o quê? Vai ser justamente registrar o pensamento mais do que as ações. Então se a gente for pensar, os livros da Virginia Woolf são livros em que o pensamento é muito mais importante do que as ações que desencadeiam esses pensamentos. E é justamente por isso que eu me lembrei de um ensaio que está aqui neste livro, que é O Valor do Riso. Já tem vídeo sobre este livro no canal. Tá lá naquela playlist que vai estar o link lá embaixo, então é só você procurar lá que você encontra. E aqui neste livro tem um ensaio chamado Ficção Moderna.
E nesse ensaio, na página 110, a Virginia Woolf diz o seguinte: registremos os átomos à medida que vão caindo na ordem em que eles caem na mente. E tracemos o padrão, por mais desconexo e incoerente na aparência, que cada incidente ou visão talha na consciência. Não tomemos por certo que seja mais no julgado comumente grande do que no julgado comumente pequeno que a vida existe do modo mais completo. Então perceba que eu me lembrei desse trecho, eu não lembrei do trecho com essas palavras, mas eu me lembrei que eu havia lido isso em algum lugar aqui nesse livro, justamente porque é mais ou menos isso que ela vai fazer aqui. Ela vai pegar um incidente que é comumente tido como algo pequeno, que é uma marca, uma pessoa vê uma marca na parede, e a partir disso ela vai registrando. E perceba que ela vai registrando o pensamento. Então, perceba que quando ela diz aqui, registremos os átomos à medida em que vão caindo, na ordem que eles caem na mente, e tracemos o padrão por mais desconexo e incoerente que nos pareça, blá blá blá. Então perceba que quando ela diz isso aqui nesse ensaio, é como se aqui neste conto ela colocasse essa palavra de ordem, digamos assim, em ação. É como se ela concretizasse aquilo que ela havia teorizado aqui. Então é muito interessante observar que uma das principais características da literatura da Virginia Woolf já estava presente logo neste texto aqui, que é um texto do início da carreira dela. Lembrando que este artigo que eu acabei de citar aqui para vocês, ele foi publicado pela primeira vez em 10 de abril de 1919. Então perceba que pode ser que a Virginia ela tenha aí recorrido ao texto para poder, enfim, elaborar melhor esses pensamentos todos dela que constam nesse artigo. Então perceba que uma das principais características da literatura dela vai ser justamente o de registrar o pensamento, por menor que seja, e registrar o pensamento à medida em que ele acontece, por mais desconexo que isso seja. Então é mais ou menos isso que a gente vai acompanhar aqui neste conto. Então, como eu disse para vocês, o enredo do conto é basicamente esse, é muito simples o enredo do conto, só que à medida em que ela vai pensando, ela não se restringe só a analisar aquela marca. O interessante é que a marca na parede ela vai se delineando à medida em que o conto avança. Então, a marca ela vai ficando cada vez mais diferente à medida em que essas reflexões vão sendo tecidas acerca dessa marca na parede. Mas enfim, é claro que ela não se restringe a comentar apenas dessa marca, ela vai falar um pouquinho de literatura, ela vai falar um pouquinho da sociedade inglesa da época. Então é nesse sentido que ela vai fazer uma série de críticas ao sistema patriarcal em que ela estava inserida e que a gente pode observar até hoje. Então assim, nesse conto a gente vai encontrar ali algumas das discussões que a Virginia Woolf manteria ao longo de toda a sua obra. E é interessante pensar que à medida em que a gente vai acompanhando, é claro, ela olha para cima para olhar para ver essa marca na parede. E esse olhar para cima, ele tem uma ideia toda de um olhar contemplativo. Então é a partir da contemplação de algo praticamente banal que ela vai começar ali a perceber que as coisas tendem a ser muito maiores do que aquilo que elas parecem. E essas reflexões todas que ela tem levam essa narradora a uma consciência unificadora acerca das coisas. E é justamente nesse momento em que eu recorro aqui ao conto, em um momento em que ela vai dizer o seguinte. Deixa eu procurar aqui. Isso está na página 110 dessa minha edição. Gosto de pensar na árvore em si. Primeiro na íntima e seca sensação de ser madeira. Depois na trituração pela tempestade. Depois na lenta, deliciosa penetração da seiva. Gosto de pensar nisso também nas noites de inverno, quando me ergo no campo vazio com as folhas todas dobradas, fechando-me sem nada expor de sensível aos projéteis de ferro que vem da lua. Um mastro nu na terra que não para ao longo de toda a noite de rodopiar. Então perceba que é a partir dessa observação
da marca na parede que ela começa a criar uma consciência tal que a faça ser árvore, que a faça ser a própria marca na parede. E é claro, no fim do conto, quando você descobre o que é a marca na parede, o conto fica ainda mais incrível do que ele já era. Ainda citando aqui alguns trechos desse conto, perceba que esse vídeo vai ficar enorme, né? Mas enfim, ainda citando alguns trechos desse conto, tem dois trechos que me chamaram bem a atenção. Um deles está na página 105, e esse é um trecho que serve quase como uma observação de como que a Virginia Woolf fazia para construir um texto literário. Então ela diz o seguinte: quero pensar com calma, em paz, espaçosamente, nunca ser interrompida, nunca ter de me levantar da cadeira, deslizar à vontade de uma coisa para outra, sem nenhuma sensação de hostilidade nem obstáculo. Aí vem a parte matadora. Quero mergulhar cada vez mais fundo, longe da superfície, com seus fatos isolados e indisputáveis. Então perceba que essa ideia de querer, através da literatura, chegar ao cerne das coisas. E é mais ou menos isso que ela consegue já nesse conto, que é um conto do início da carreira dela. Então perceba que a mulher, ela era assim de uma genialidade e de uma capacidade elaborativa muito interessantes. Então esse é o primeiro trecho que eu gostaria de comentar com vocês. E o segundo é um olhar que a Virginia Woolf tem acerca do homem moderno, do indivíduo moderno. E esse indivíduo moderno, um grupo de indivíduos modernos mais específicos, que é justamente o escritor moderno. Qual é o papel do escritor moderno diante da realidade, diante do real? Então ela diz o seguinte na página 106. Suponha-se que o espelho se despedace, que a imagem desapareça e que a figura romântica com o fundo verde da floresta a envolvê-la não esteja mais lá, mas apenas aquilo, a casca de uma pessoa que é vista por outras. Que mundo raso, árido, proeminente e sem ar ela se torna. Quando nos encontramos face a face nos ônibus e trens subterrâneos, é no espelho que nós estamos olhando, o que explica a vaguidão, o brilho de vidro em nossos olhos. E os romancistas do futuro dar-se-ão cada vez mais conta da importância dessas reflexões, pois claro está que não há um só, mas sim um número quase infinito de reflexões. São essas profundidades que eles irão explorar, esses os fantasmas que perseguirão, deixando a descrição da realidade cada vez mais fora de suas histórias. Então perceba que a Virginia Woolf ela tem um olhar quase profético acerca do que será dali por diante o fazer ficcional, o fazer literário. Então perceba que na modernidade, a narrativa ela é conduzida pelo pensamento. E o pensamento, o escritor moderno ele tem consciência de que o pensamento é palavra. Então perceba que é comum em textos da modernidade a gente acompanhar aquilo que a gente conhece como metadiscursividade. Então é um texto, é um discurso que vai falar sobre o próprio discurso. E é mais ou menos isso que a gente vai acompanhar aqui já neste, que é um dos primeiros textos da autora. Então é nesse sentido que eu recomendo fortemente a leitura deste texto, mas é claro que eu recomendo mais fortemente ainda a leitura do Kew Gardens, que como eu disse para vocês, é o meu conto preferido da autora. Então esse conto, o Kew Gardens, ele teve 3 edições, que são citadas aqui nas notas de apoio do texto. Uma de maio de 1919, outra de junho de 1919 e uma de novembro de 1927, que é a que está sendo usada aqui nessa edição. E o Kew Gardens, caso você não saiba, é um parque, é um jardim, enfim, que fica, se não me engano, a oeste de Londres. É um jardim muito bonito, eu vou deixar uma foto do Kew Gardens aqui agora para você. E como o próprio título do conto sugere, esse é um conto que é um conto bem interessante dentro da produção literária da Virginia Woolf, porque é um conto em que o cenário vai ser mais importante do que as outras personagens. Na verdade, o cenário vai ser em si um personagem. Então é nesse sentido que a gente vai acompanhar o cenário se construindo, mas também
a relação entre as personagens que vão habitar esse cenário e o cenário em si. Como eu disse para vocês, esse daqui é um texto que eu leio bastante, por quê? Porque eu leio um texto que eu passo para os meus alunos. Geralmente as pessoas passam para os alunos o cortiço quando vai falar dessa coisa toda do cenário que é o personagem. Eu passo esse conto antes de passar o cortiço porque eu acho muito mais interessante, muito mais palpável para o aluno perceber isso aqui neste conto. E é claro, eu passo o conto e vou auxiliando os alunos ali a entenderem algumas das características do conto. Mas enfim, esse daqui ele é um conto extremamente visual. E justamente por ser um conto extremamente visual é que ele vai lembrar muito um quadro impressionista. Então, sei lá, você lê esse conto, você vai se lembrar automaticamente, sei lá, do Monet e desse povo todo aí, dessa galera toda impressionista. Vou deixar também aqui umas imagens de alguns quadros do Monet. E, enfim, é claro, eu não preciso te falar que esse conto, sempre que eu leio ele, eu lembro do Amor, de Clarice Lispector, né? Só que é claro que há uma diferença entre os dois contos, né? Enquanto no conto da Clarice a gente tem, e caso você não saiba, eu já fiz um vídeo sobre o conto Amor, eu vou deixar o link para ele lá embaixo também. Quando a gente pensa no conto Amor da Clarice Lispector, a gente pensa em um conto que vai falar de uma mulher em crise. Aqui a gente vai acompanhar mais uma perspectiva meio contemplativa acerca do espaço. Enquanto no conto da Clarice o jardim botânico é uma das coisas que vai aumentar a crise pela qual a personagem Ana já estava passando, aqui nesse conto a gente vai acompanhar mais como esses personagens vão se relacionando com esse espaço de maneira contemplativa. E essa ideia de contemplação, que está muito ligada à visualidade que o conto induz ao leitor, ela é muito interessante por quê? Porque nesse sentido, a própria construção textual, a própria estrutura do texto, já é uma estrutura que remete, que exige que o leitor faça uma leitura um pouco mais cuidadosa. Então, é um conto que ele tem um ritmo desacelerado. E como que a Virginia Woolf constrói esse ritmo desacelerado? Através de períodos longos. Então, o primeiro período do conto, ele tem 1, 2, 3, 4 linhas. Então, perceba que ele não é um conto que é para você para ser lido rápido. Ele é um conto que ele exige que você pare e o leia com calma. E essa calma que o conto exige vem tanto por essa questão da estrutura, mas também por uma questão temática do texto, né? Porque o texto ele vai falar de um jardim, então o jardim ele já remete a essa questão toda da calma, da placidez e etc. Então é muito interessante observar como que esse texto vai sendo montado para poder auxiliar o leitor a se inserir de fato dentro do texto. Mas enfim, e além do conto Amor, esse texto aqui me lembra também o Mrs. Dalloway da própria Virginia Woolf, que eu já fiz vídeo no canal também, o link vai estar lá naquela playlist que eu comentei. Enfim, então esse conto aqui ele vai ser o registro de uma série de personagens que vão passear por esse jardim. E é claro que, justamente por ele acompanhar essa série de personagens, a gente não tem um aprofundamento em nenhum deles. Isso não significa que sejam personagens rasos. Isso significa que, a partir do momento em que a Virginia Woolf deixa de delinear melhor esses personagens, ela passa a delinear melhor o próprio jardim. E é por isso que a gente tem a impressão de que o jardim é o personagem principal aqui desse texto. Então, logo no início do conto, aqui, a Virginia Woolf ela faz uma primeira descrição do jardim, de um dos canteiros do jardim, e logo depois de fazer isso, ela vai começar a falar dessas pessoas que estão passando por ali. E uma coisa interessante que ela faz é a seguinte, isso está na página 114 aqui dessa minha edição. As figuras desses homens e mulheres passaram desgarradas pelo canteiro de flores numa movimentação curiosamente irregular, não destituída de semelhança com a das borboletas brancas e azuis
que cruzavam o gramado em voos em zigue-zague de canteiro em canteiro. Então perceba que a partir do momento em que ela descreve esse cenário, ela começa a falar dessas pessoas. Só que ela vai falar dessas pessoas enquanto objetos que vão se inserir nesse cenário. Então é nesse sentido que há momentos em que você não sabe se ela está falando do jardim ou se ela está falando desses personagens ou se ela está falando do ambiente que compõe o conto. Por exemplo, das borboletas e das mariposas, dos passarinhos e das abelhas e do caramujo e etc. Então perceba que ela já abre o conto dando essa ideia de que as coisas estão todas interligadas ali naquele ambiente, e ela vai encerrar o conto também dando essa ideia de que as pessoas elas estão sumindo na distância e parece que as cores do jardim estão inundando tudo, inclusive as próprias pessoas. Então assim, o último parágrafo do conto ele mostra bastante disso. Enfim, então é justamente nesse sentido que o conto ele tem uma ideia de que essas coisas todas e essas pessoas todas estão ali interligadas em um sentido de plenitude. Mas apesar disso, a gente tem ali alguns registros dessas personagens, como é o caso, por exemplo, do primeiro casal que a gente acompanha, que é o Simon e a Eleanor e os dois filhinhos deles. Então o Simon está ali pensando no passado, em quando ele pediu uma moça em casamento ali, levou um não, naquele mesmo jardim. A Eleanor está pensando ali no primeiro beijo que ela recebeu ali, que é uma situação um pouco inusitada, mas enfim. O primeiro beijo que ela recebeu ali também naquele lugar. Então perceba que a gente tem esses personagens em sua individualidade, mas eles são quase como sombras, eles passam, e a partir do momento em que eles passam ali por aquele lugar, é como se uma lente, uma câmera de cinema registrasse aquele leve momento e logo eles desaparecessem na distância. Então a gente acompanha esse primeiro casal, a gente acompanha então dois amigos, que é o William e um rapaz que eu não me lembro nem se ele aparece, acho que não aparece o nome dele no conto. Mas enfim, e esse rapaz ele é um rapaz meio maluco, então ele me lembrou bastante o Septimus, que é um personagem do Mrs. Dalloway. Então perceba que ele, no momento em que ele está passando ali pelo jardim, por aquele canteiro, ele está pensando nos mortos, ele está conversando com os mortos e coisas do tipo. Nós temos também duas senhoras que estão andando atrás desses dois amigos e estão tentando ouvir a conversa deles. Nós temos um casal que está tentando lidar com o fato de que o chá é muito caro em Kew Gardens. E nós temos principalmente a presença quase que onipresente da figura de um caracol que está ali tentando subir em uma folha. Então a gente sempre tem uma tomada, digamos, um take do jardim, um take de uma dessas pessoas que está passando e um take do caracol. Aí depois volta jardim, pessoas, caracol, jardim, pessoas, caracol e assim por diante. Então é muito interessante observar como que esse texto é construído e como que esse texto ele vai se inserir dentro da obra da Virginia Woolf, que é uma coisa bem interessante da gente observar aqui. Certo? Era mais ou menos isso então que eu tinha para falar sobre esses dois textos. Eu espero de verdade que você os leia, caso não tenha lido. E antes que eu me esqueça, ficou combinado que o romance A Viagem, que será a nossa próxima leitura de Virginia Woolf, vai ser lido entre julho e setembro. Eu vou mostrar aqui agora uma fotografia da tabela com o cronograma certinho. E além da leitura desse romance, nós vamos fazer também, todo mês nós vamos ler pelo menos um conto da Virginia Woolf, e daí eu vim aqui comentar com vocês, certo? Vou deixar também aqui agora o link para uma foto para esse cronograma. E é isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Não esqueça de checar também os links que eu deixei lá embaixo, para que você possa então acompanhar melhor o projeto. E é isso, e participe do projeto também. Vá lá no site da Fran, veja todos os detalhezinhos lá e participe dessa leitura coletiva você também, que está sendo uma experiência muito bacana, certo? É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau!